Olá, Patrícia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cleverton, tudo e com você? Tudo jóia, aqui também em casa estamos bem. Patrícia, então, como de costume, vamos fazer um nosso resumo, né, da reunião que tivemos hoje pela manhã, né, encerrou agora são meio-dia e 18, a gente começou às 9, na reunião extraordinária do Consup. Então, a gente teve como ordem do dia o processo referente à organização didática do ano letivo 2021, que foi a relatora Ana Cláudia Hades, nossa diretora lá de Irati, certo? Uhum. Tivemos também aqui a proposta referente à prorrogação até 30 de setembro de 2021 da substituição das atividades de ensino presenciais referente ao ano letivo 2021 por atividades não presenciais. O relator foi o professor Matheus Neves Gomes, lá do campus Paranaguá. Com relação àquele primeiro tema, né, a primeira pauta ali, né, Patrícia, a gente teve como é de praxe, eu e você compartilhamos com nossas bases, né, nossos colegas, tanto os colegas docentes, você com os colegas técnicos, sobre as pautas que virão. Né, e você teve algumas interações ali com você, eu pude acompanhar essa discussão por e-mail ali, né, acompanhei vocês discutindo, que foi a pedagoga Marisone e também a assistente social, a Elaine, né, que falou com você e você, né, através dela, levou essa voz lá da base para o conselho de hoje. Então, foi muito interessante isso. Eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho mais sobre isso, Patrícia. Isso. Sobre esse regime didático especial, né, o RDE, que foi aprovado ano passado, enfim, essa é uma nova versão, né, para esse ano, mas eu achei muito pertinentes os apontamentos da Marisone e da Elaine, porque eles, assim, são apontamentos importantes que dizem respeito à permanência dos estudantes no recebimento de auxílio e também em relação à consideração de frequência, né, e reprovação por ausências, né, aqueles percentuais, 75% e 25%. Nesse RDE, fazendo um resumo, né, eu não vou ler aqui o que eu fiz lá no conselho, porque é muito extenso, mas fazendo um resumo, a Marisone, ela disse assim, olha, de acordo com a LDB e também a lei, então, 9.394 de 96, né, LDB nesse caso, ela vai falar sobre considerar os 75% de frequência não no componente curricular, mas da presença do estudante de forma completa, no seu ano letivo, né? Ou seja, todos os componentes curriculares. E que os casos específicos de ausência sejam acompanhados pela CEPAI, pelos servidores que fazem o acompanhamento pedagógico ali do campus, né? Como que essas ausências chegam ali para eles, e fazer uma consideração assim bastante específica e levar para o conselho de classe os casos que são mais excepcionais, né? E aí, nesse sentido, a Elaine, assistente social, ela então faz uma contribuição que isso é de extrema importância, porque senão os auxílios, eles ficam comprometidos, os auxílios estudantis que são destinados aos estudantes. Então, assim, nós não podemos fragilizar a forma como se retira esse auxílio, entendeu? No momento de excepcionalidade que é esse que a gente vive da pandemia. Então, as duas servidoras, elas fizeram considerações muito pertinentes. Aí eu apresentei essas duas sugestões, né, em relação ao artigo 26 do RDE. Foi nesse sentido, e a Ana, que foi relatora, ela acatou a sugestão. Então, foi ótimo, né? Porque assim a gente, pelo menos, garante aí nessas atividades síncronas e assíncronas que, nesse caso do síncrono, né, a frequência seja considerada pelo ano letivo e não por componente curricular. Perfeito, Patrícia. Tuas colocações foram maravilhosas ali também. Esclareceu bastante a questão da LDB, né? Você puxou depois mais uma lei agora que eu não me recordo qual foi que você puxou. Era a lei... Não, é que teve tanto a lei 9.394, o que estava sendo considerado no RDE era algo anterior a essa lei, porque a lei ela vai dizer, no inciso 6º do artigo 24, justamente exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Ou seja, total de horas letivas, não total de horas no componente curricular. Sim. As colegas foram cirúrgicas ali, né, na observação. Parabéns. E isso impacta também na concessão dos auxílios, né, estudantis nesse momento. E a gente sabe que esses auxílios têm sido assim fundamentais para os estudantes que estão desempregados,
muitas vezes esses auxílios têm sido assim, o que sustenta a família dos estudantes que perderam entes queridos, que eram arrimos de família. A gente está vivendo uma situação de extrema tragédia e luto nacional, né? Então, é importante que isso seja garantido no nosso documento, né? Com certeza. Bem, e daí a próxima pauta seria referente à prorrogação até 30 de setembro de 2021, né? Suspensão das atividades presenciais. E, novamente, esse conselho priorizou a vida, né? Ele priorizou a ciência, como nós devemos fazer. Nós somos instituição de ensino, né? Instituição de educação. Então, foi priorizado novamente essa questão. Nós não podemos fechar os olhos para o que está ocorrendo, né? A gente sabe da situação que é séria, embora às vezes a gente... Existem alguns colegas, né, que queiram, né, fazer alguma atividade presencial para que o curso dele seja priorizado naquele momento, mas a gente tem que entender que o nosso mundo, a nossa questão que está acontecendo é muito maior que o nosso curso, que as nossas realidades locais ali presentes em cada campo. Então, agora vamos aguardar, né? Nós tivemos uma notícia hoje triste, que foi a abertura do nosso Consup com a nossa colega servidora que se foi lá do campus Telêmaco Borba, né? A Sabrina, né? Uhum. Então a gente tem que botar a mão na consciência e realmente vamos respeitar e vamos aguardar, não tem o que fazer. Como você disse, a gente só tem a vacina, não temos outro conceito. Eu peguei Covid usando máscara, 2 máscaras, usando álcool em gel, né? Passei mal pra caramba. Veja, eu me cuido, não saio de casa, se eu for ir no mercado, fazer uma coisinha ou outra, e acabei pegando, então a gente não pode abrir isso, né? E se isso acontece, é porque a pandemia está descontrolada. Não é por falta de cuidados individuais, né, Cleverton? Exatamente. Eu perdi 4 familiares também nessas mesmas condições. Mas o vírus está tão descontrolado. E nós temos, eu acho que o principal, nós temos uma pandemia do coronavírus e temos uma pandemia de desinformação que faz com que as pessoas se neguem a compreender essa realidade, o negacionismo. A gente tem um chefe da nação que se recusa a usar máscaras, que se recusa a manter um distanciamento social, ele se aglomera o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem um péssimo exemplo, a gente não tem um plano de vacinação central, cada município tem que determinar ali quais são as suas prioridades, seus grupos prioritários. Nós éramos conhecidos como um país referência na vacinação, hoje nós não somos mais, sabe? Sendo que se hoje nós estamos com os nossos campi fechados, os nossos estudantes sendo prejudicados nas suas formaturas, porque a gente sabe que ter uma profissão também é conseguir um emprego, mesmo diante de tanto desemprego, né? Mas Sim. A gente sabe que isso aumenta as chances da pessoa se empregar, né? Se hoje isso acontece, não é por culpa do IFPR, mas é por culpa de um governo que não priorizou salvar vidas por meio da imunização coletiva que somente vacinas produzem. Essa imunização não ocorre por contágio com o vírus. O contágio com o vírus faz com que a população, mais pessoas venham a falecer, infelizmente, e com vacinas negadas a elas. A vida é prioridade constitucional, né, Cleverton? Então, assim, eu fico aliviada em saber que o IFPR prioriza isso e que os discursos negacionistas são a minoria no IFPR e são, sim, educados a pensarem em prol da vida. É isso, Patrícia. Bom, eu acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Deixar aqui os nossos sentimentos aos familiares lá da Sabrina, ao Eric, que foi meu colega de doutorado lá na PUC, né? Esposo dela. E que a gente sente muito por isso e estamos aí na luta para a nossa educação e com saúde, né, priorizando a ciência, priorizando a vida. Sim. Obrigado, Patrícia, tudo de bom.